Olá! Hoje falaremos sobre alergia à proteína do leite de vaca, a famosa APLV. A alergia à proteína do leite de vaca, como o próprio nome diz, é a alergia desencadeada pela proteína do leite da vaca em crianças, né, em especial bebês, mas também pode acontecer em crianças mais velhinhas, adolescentes e até mesmo adultos, tá? A alergia à proteína do leite de vaca, ela se subdivide em duas partes, em dois tipos, melhor dizendo. A alergia do tipo celular e a alergia do tipo imunológica. A alergia imunológica é aquela mediada por IgE e a alergia do tipo celular é a não mediada pelo IgE. As duas alergias, elas têm um mecanismo de ação, uma forma de atuação de desencadear alergia dentro do corpo da criança e do bebê de uma forma diferente. Por isso se faz importante, se faz necessário descobrir qual é o tipo de alergia que a criança apresenta, porque isso envolve um prognóstico diferente, um tratamento diferente, uma abordagem diferente, o uso ou não de medicações, o fazer ou não exames. Tudo isso se baseia no tipo de alergia que a criança apresenta, se é do tipo imunológica, mediada por IgE, novamente falando, ou do tipo celular, que é a não mediada por IgE. Vamos lá, vamos falar das duas agora. A alergia mediada por IgE é uma alergia que ela tende a ser um pouco pior que a não mediada por IgE. Por quê? Porque ela pode vir a desenvolver outros tipos de problemas. Ela pode vir a desenvolver problemas respiratórios, como bronquiolite, pode vir a desenvolver problemas de pele, dermatites, dermatite perianal, pode vir a desenvolver otites de repetição, a intensidade do refluxo pode vir a ser maior, enfim, pode desenvolver esofagite eosinofílica, que eu já comentei num vídeo passado, né? Enfim, ela é um tipo de alergia que ela não se restringe ao trato gastrointestinal. Ela apresenta todos aqueles sintomas que tem alergia mediada, né? A alergia não mediada, melhor falando, a alergia celular, todos os sintomas da alergia celular, mais as extraintestinais, que são pele, respiratório, otorrinológicos, enfim, outros tipos de alteração. Por isso que, no meu entendimento, essa alergia tende a ser um pouco pior. Tá? A alergia celular, ou seja, não mediada por IgE, tá? A não imunológica, é aquela que se restringe basicamente ao trato gastrointestinal, como eu abordei antes para vocês. Ela está relacionada com vômito, diarreia, perda de peso, pode estar relacionado também com, em alguns casos, com constipação, embora seja mais comum, fezes mais amolecidas, mais pro lado de diarreicas, né? Pode estar relacionado com dermatite perianal, enfim, a celular se restringe ao tubo gastrointestinal. E a imunológica, como eu comentei, ela pode também desenvolver reações em outras partes do corpo. Em relação a descobrir qual tipo que é, como que se aborda, como que o pediatra, o gastropediatra, ele deveria ou deve abordar esse tipo de investigação. Primeiro, uma anamnese, uma história minuciosa junto aos pais, né? Junto com a mãe, desde o tempo lá da gestação, o que comia, como comia, se consumia muito leite, se teve uma introdução precoce de algum complemento ainda a nível hospitalar, antes de ter alta, porque pode ter feito uma sensibilização precoce do nenê. Enfim, toda essa história clínica do paciente, ela se faz muito importante no entendimento da alergia à proteína do leite de vaca, seja do tipo imunológico ou do tipo celular. Em relação à parte de alergia ainda, para critério de investigação, de avaliação, eu lanço mão de exames de fezes para ver se tem perda de sangue nas fezes, se tem muco, se tem substância redutora, qual é o grau de pH. Isso não faz diagnóstico, porém ele canaliza, ele nos mostra para qual local, para que tipo de problema a criança venha estar desenvolvendo, né? Se é para o lado de alergia mesmo, e já dá indício se é do lado celular ou imunológico, como eu falei para vocês, que varia um pouco o tratamento. Em relação a outros tipos de avaliação, pode-se lançar a mão também de ecografias, né? Ecografias
para se fazer, para ver vasos entéricos, né, ecografia para ver o fluxo de sangue a nível intestinal, ver se tem linfonodos aumentados, ver se tem edema de alça. Também já se exclui outras causas de problema gastrointestinal, né, que a criança pode estar com cólica, estufamento, desconforto. A gente atribui a alergia à proteína do leite de vaca, mas no fundo ser outro tipo de problema. E nesse sentido, a eco também é elucidativa, ela também nos ajudaria, tá? Feita por um bom profissional, um profissional competente, um profissional acostumado com bebês. Também ela se faz importante para ver o refluxo, embora eu já comentei para vocês em outras ocasiões, no vídeo passado, que a eco de refluxo ela é um complemento, ela não faz tanto diagnóstico, porque o próprio fato de colocar o transdutor ali já pode fazer com que venha a ter refluxo, mas ela nos ajuda também a excluir a hernia de hiato, a excluir um esfíncter superior incompetente, enfim, é um apanhado de dados que a gente tem que ter para se caracterizar, para se fazer o diagnóstico de APLV ou não. Também, à medida que a criança vai ficando mais velhinha, né, dá para se fazer alguns exames de sangue que eles mostram, que eles dão um indicativo se a criança tem alergia à proteína, em especial do tipo IgE, ou seja, a mediada por IgE, a imunológica. Por quê? A partir do momento que o sistema imunológico da criança ele vai ficando mais maduro, ele vai ficando mais bem formado, isso por volta dos 100 dias de vida, o médico, o gastropediatra, ele já pode lançar mão de alguns exames para se diagnosticar a presença ou não da alergia do tipo mediada. Dá para se fazer para se diagnosticar das proteínas existentes no leite de vaca, alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina e caseína em especial. São as 3 tipos de proteína existente no leite de vaca que podem vir a ocasionar alergia nas crianças, né? Cada uma tem um tipo de característica que eu posso esmiuçar depois melhor para vocês, principalmente para as pessoas que forem membros, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Para cada um também tem uma particularidade, tem uma forma de tratamento. Isso a gente pode abordar e vocês me fazerem perguntas, isso mais eu vou deixar para os membros, tá? Porque senão o vídeo vai ficar longo e tem algumas questões um pouco controversas que eu prefiro falar apenas para os membros, tá? Em relação ainda falando da avaliação, então pode-se fazer esses exames de sangue e já podemos também colocar junto, né, para ver se está desenvolvendo alergias cruzadas. É muito comum a criança ter alergia à proteína do leite de vaca e puxar outras alergias, vir a ter outras alergias, são as chamadas alergias cruzadas. Alergia à clara de ovo, alergia ao glúten, alergia à carne bovina, alergia à soja, principalmente, a que mais tem a relação de cruzamento com a proteína do leite de vaca. O tratamento, basicamente, ele é feito com a isenção da dieta, seja pela mãe que está amamentando ou a criança que já está ingerindo alimentos ou o complemento, porque a mãe não pôde dar o leitamento materno, o seio materno, em leites especiais. Para isso existem os leites à base de aminoácidos, formas de aminoácido, existem algumas marcas no mercado, né? Existe também as cadeias de peptídeo, né? Que são os parcialmente hidrolisados, né? E a cadeia de aminoácidos são os totalmente hidrolisados, parcialmente hidrolisados, né? Que é outra linha de leite, sendo que também há a possibilidade de se usar, em alguns casos, o leite de soja, e em casos que não há uma adesão, não há uma receptividade boa da criança por algum motivo, né? A gente pode também lançar mão de outros tipos de leite, claro, isso para uma criança mais velhinha, que já está se alimentando, que já está comendo outros alimentos, a gente pode usar leite de arroz, leite de amêndoas, existem outras composições que a gente pode fazer, dependendo de cada caso, se a criança tem uns exames nutricionais bons, se ela come de uma forma diversificada, a gente pode lançar mão desses tipos de leite também, sem problema nenhum, tá? Claro que cada caso tem que ser individualizado, tá?
Em média, as alergias descobertas precocemente, elas têm um índice de cura por volta de 1 ano e 3, 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Não, dificilmente passando dos 2 anos, tá? Isso em relação à IgE mediada, a imunológica. A celular, ela demora um pouquinho mais para curar, tá? Mas ela vai tendo uma sintomatologia cada vez mais branda, vai diminuindo, 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 até que quase passe de forma desapercebida por parte dos pais, tá? O acompanhamento, tanto a nível de ganho de peso, quanto a nível nutricional, são crianças que, se estão mal manejadas, não estão bem reguladas, não estão fazendo a reposição de nutrientes para a parte intestinal, que tem que ser entrado ali nas crianças, tem que ser colocado vitaminas para fortalecimento da parte intestinal, zinco, magnésio, tem que se colocar também, algumas vezes se usa glutamina, hormônio do crescimento, GH, enfim, e para cada caso tem um caso. Zinco e magnésio eu sempre uso, tá? Para fazer essa regeneração intestinal, essa repitelização, né, que a alergia acaba danificando, machucando, tá, as alças intestinais. A gente também lança mão de probióticos, né, probióticos para fazer com que a microbiota intestinal ela nos ajude a criança a ter menos cólica, ter menos desconforto, absorva melhor os nutrientes, evite com que tenha uma síndrome de má absorção, incluindo uma absorção deficitária de ferro, fazendo com que ela possa vir a ter uma diminuição da reserva de ferro, assim como a falta de ferro na corrente sanguínea, gerando uma anemia. Tá? Então tudo isso se faz importante, todo esse apanhado de alergia tem que ser feito, tem que se fazer um bom diagnóstico, tentar descobrir o tipo de alergia, acertar na forma de tratamento. Alguns casos, inclusive, os tratamentos podem vir a ser usados, principalmente nas crianças um pouquinho mais velhinha, perto de 1 ano, tratamento farmacológico à base de antialérgico para os casos que são IgE mediada, as que têm o sistema imunológico comprometido, a gente pode usar. Pode-se aumentar também os níveis de células de defesa do corpo, introduzindo remédios que aumentam a IgA. Tudo isso pode ser feito para uma melhor recuperação da criança, não deixar sequelas para o futuro, não fazer com que ela tenha perda de peso, dar uma melhor qualidade de vida tanto para a criança quanto para os pais, tá? É importante também a gente salientar que há uma diferença muito grande, tá, entre a alergia à proteína do leite de vaca e a intolerância à lactose. Isso eu vou falar num vídeo em breve, né? Vai ter a descrição aqui embaixo aqui, deste vídeo, né? Que faz a diferenciação de alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose. São duas coisas completamente distintas, tá? Enfim, esse é o apanhado que eu fiz sobre alergia à proteína do leite de vaca. Tem muitas outras coisas que eu poderia falar, né? Sobre alergia, sobre o tratamento, especificamente quais nutrientes são usados, quais bactérias que se usam para melhorar a flora intestinal, a chamada modulação intestinal, enfim, muitas coisas que a gente poderia lançar mão, poderia falar, mas o vídeo já está um pouquinho mais longo e também eu tenho que dar uma priorizada nos meus membros. Então, sobre essa questão alergênica, eu sei que é um tema muito prevalente, cada vez mais e mais casos aparecem de alergias alimentares em criança, em especial leite de vaca, e eu vou falar isso no membro. Certamente no futuro lançarei outros vídeos, né, também para os seguidores. Então, siga, compartilhe, acompanhe o meu canal, acompanhe o meu trabalho. Dr. Faustinho, muito além da pediatria. Um abraço para todos vocês.